Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Já estamos aqui no segundo vídeo dessa nova série, onde nós estamos estudando aqui alusões, imagens e símbolos, pessoal. Nesse segundo tema, nós vamos estudar aqui o fundamento de Gênesis. E quem está estudando a lição está percebendo que o aluno aqui o autor está trazendo aqui, né, os temas, e sempre nas últimas lições ele traz uma referência para Apocalipse. Hoje nós vamos ter aqui a participação, pessoal, do Ricardo. Olha o Ricardão aí. E aí, Ricardo? Do Alexandre e também do Marcos André. Nós estamos nesse novo formato aqui. Aos poucos nós vamos nos acostumando para podermos interagir um com o outro. E também gostaríamos da sua interação aqui no nosso conteúdo, pessoal. É muito importante que você deixe seu joinha, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para acompanhar toda essa nova série aí que nós vamos aprender sobre essas imagens e essas alusões e os símbolos. E também, pessoal, se você tiver um tempinho, comente, porque isso gera engajamento e logo mais teremos pelo menos aqui a leitura dos nossos comentaristas, pelo menos dos nomes deles. Beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Deixa eu chamar a vinheta aqui. Legal. Opa, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui, pessoal. Tem bastante gente que comentou conosco aqui no último vídeo. O último vídeo saiu na aba de ao vivos, então alguns estão tendo dificuldade de encontrá-lo, mas já vamos colocar os novos vídeos na nova aba, lá na aba de vídeos normais, beleza? Vamos agradecer aqui, pessoal, a Regiane Alves, que comentou conosco, Genésio Mioto, a Leda Maria Rigoni, a Sandra Bittar, que sempre comenta com a gente, o Gabriel Alves de Oliveira, Joivaldo Santos, Heloísa Richard, Luzilene Araújo, também participou conosco aqui no comentário, Valdenice Martins Cerqueiras, que também sempre comenta conosco, Pedro Virgínio, doutora Massai Petri, que também é parceira aqui do canal há muito tempo, participou, Leila Glorimar, Josefa Ascenso, a Hilda Pinheiro, também a mãe do nosso fã, o Ian, que sempre acompanha o canal conosco, João Cavaco, que marcou a presença aqui com aquele comentário teológico dele, então confiram lá na íntegra, Wagner Constantino, Júnior Perpétuo Carneiro, Dirceu Pinheiro, Vera Simões, Marinalva Alves Ferreira, isso mesmo, Marinalva Alves Ferreira, Nilza Amaral, Saskia Câmara, Débora Carla, Engrácias Casimiro Canducha e também Adriana Kuhn, Flávia Gariani, minha esposa, ao nepotismo aí no canal, Andréia Batista e Ilza Viana, também comentando conosco, deu tempo, porque agora estamos gravando na sexta, então estamos pegando comentários de todo mundo aqui. Então, valeu, pessoal, por ter comentado conosco, espero aí que vocês sempre deixem um alô aí para nós, beleza? Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos aí entender um pouquinho sobre o fundamento de Gênesis. Vamos ver aqui vários temas e temos vários comentários aqui com essa equipe, como você vê aí na tela, todo mundo preparado, mas mesmo que estamos mais ou menos preparados, né, pessoal? Estamos mais ou menos, vamos buscar, né, a presença do Espírito Santo para que ele ainda nos prepare bem mais agora. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, que após uma semana corrida, cheia de trabalho e atividades, estamos aqui nos reunindo para conversarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Ajude-nos agora a aprender ainda mais sobre ela, ajude-nos também a transmitir, através aqui das nossas falas, para aqueles que nos ouvem, e que os ouvintes, ó Pai, também sejam fonte da Tua Palavra a todos que estão ao Teu redor. Use-nos, ó Pai, é um privilégio, não somos merecedores de nada, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, vou chamar o Ricardo. Chega aí, Ricardo, agora é com você. Deixa eu só colocar o Ricardo aqui. Vai, aqui. Vai chegar. Aí, agora é você. Beleza. Bom, gente, a lição, ela não é muito difícil, mas o meu trabalho será, porque eu vou precisar ser sincero com vocês. Vocês vão entender no meio da exposição. Vamos lá, vamos começar. Lição 2. O fundamento
de Gênesis. Então, eu já vou começar explicando para vocês o original hebraico do livro de Gênesis. Nós estamos falando de Sefer Bereshit, livro no princípio. Parashat Bereshit, porção no princípio. É isso mesmo, gente. O livro de Gênesis, o nome dele original é Bereshit, no princípio. E a Torá, ela tem uma característica muito interessante, que o nome do livro é a primeira palavra que aparece no livro. Então, Sefer Bereshit, no livro de Bereshit, Parashat Bereshit, começa Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Começa com Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, por enquanto ainda não entramos ainda no problema, né, gente? Daí nós temos lá o verso para memorizar. João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito comum, e vocês já devem ter visto muitos pastores adventistas fazerem a interpretação associando o livro Bereshit, o Gênesis 1, Bereshit 1, Gênesis 1, e com a Brit Hadashah, com o apóstolo João, inclusive, ele dizendo sobre o verbo, né? O verbo se fez carne, e o verbo, associando a palavra no princípio com o Messias. Esse tipo de interpretação, ele é muito comum. E eu quero que vocês gravem essa interpretação para algo que eu vou falar na lição de segunda-feira. Gravem essa, e eu vou dar outros exemplos ainda que eu vou ter que, não é propriamente discordar do autor da lição, mas eu vou ter que discordar dessa chave hermenêutica da primeira menção. E eu vou dar exemplos para vocês por quê. Mas vamos lá, vamos seguir. Na lição de sábado, o autor da lição destaca que um dos principais problemas com muitas interpretações atuais das profecias do Apocalipse é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento. E eu já vou adiantando para vocês que esse princípio da primeira menção é uma delas que atrapalha, viu? O autor bíblico estava familiarizado com o Antigo Testamento e utilizou conceitos que eram bem conhecidos por seu público. Embora seja importante pesquisar toda a Bíblia em busca de passagens que se relacionem com o texto de Apocalipse, que muitos Apocalipse que estamos estudando. Algumas passagens específicas nos ajudam a compreender esse livro. Isso é particularmente verdadeiro com relação ao livro do Gênesis, o livro do Bereshit, que revela como o nosso mundo chegou ao caos do pecado. Perfeito, isso eu concordo. Nessa semana vamos estudar alguns dos grandes conceitos no centro da mensagem do Apocalipse. Vamos selecionar apenas alguns para ilustrar a verdade e compreender os fundamentos do Antigo Testamento por trás do Apocalipse, como nos permite ver vários detalhes do texto bíblico. Gente, o negócio é o seguinte: existem várias coisas na Torá, inclusive no Gênesis, que servem, obviamente, para interpretar o livro do Apocalipse. Por exemplo, na Torá, muitos intérpretes identificam a estrutura de quiasmo, sabe? É uma estrutura semítica que também é identificada no livro de Apocalipse. Muitas expressões utilizadas no Velho Testamento, se é analisado, se busca uma análise de como ela era empregada dentro da língua judaica, dentro da língua hebraica, para interpretar o Apocalipse. Então, essas chaves, essas buscas de termos no original hebraico, da estrutura poética do texto, que às vezes é encontrada na Torá, às vezes estruturas um pouquinho diferentes, tudo isso é utilizado para entender o Apocalipse.
Isso é utilizado tanto sejam os preteristas que estão interpretando, sejam os futuristas, sejam os que utilizam o método histórico para interpretar. Agora eu vou chegar na parte mais complicada e vocês vão entender o porquê. Chegamos, então, ao princípio da primeira menção. Esse primeiro parágrafo também é bem complicado, né? A maioria dos cursos de graduação começa com disciplinas gerais, que abordam questões básicas e amplas, formando a base para estudos posteriores à medida que o aluno se aprofunda no núcleo da área. A literatura semita, de forma nenhuma, ela é cartesiana. De forma alguma, ela segue princípio cartesiano, como as nossas disciplinas fazem, de simplificação da realidade. Não. Então, não dá para fazer esse paralelo de forma alguma. Inclusive, a estrutura do quiasmo é uma estrutura de totalidade, uma estrutura de repetição, é uma estrutura que tem um vínculo da primeira parte do texto com a última parte do texto, da segunda com a penúltima, e até que o ápice está ali no centro do quiasmo. Isso você encontra no Velho, isso você encontra na Torá, isso você encontra nas estruturas semíticas do Velho Testamento, e você encontra também, muitos identificam isso no Novo. Mas, de forma alguma, a estrutura semítica ela tem qualquer tipo de relação com o pensamento cartesiano. Vamos continuar aqui. Da mesma forma, quando lemos a Bíblia inteira, vemos que Deus também apresenta uma disciplina introdutória, o Gênesis, onde ele introduz ideias que serão tratadas em mais detalhes no resto da Bíblia. Bom, primeiramente, nós temos que entender que a Bíblia ela foi construída. Obviamente que a Torá está numa ordem relativamente cronológica, não é perfeitamente cronológica, tá? Há autores que entendem que o livro de Jó foi escrito antes, então tem toda uma batalha, tem toda uma questão de autores dizendo qual livro que foi escrito primeiro, qual livro que foi escrito depois. No Novo Testamento também assim. A Bíblia não está em ordem cronológica, não está. O Gênesis não foi escrito primeiro. Agora, obviamente, muitos entendem que o livro de Jó foi escrito antes, mas, obviamente, que existe um conteúdo temático que para os teólogos deveria vir primeiro, que está ali no livro do Gênesis. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem uma estrutura, um caminhar poético, harmônico, e tem uma razão para Bereshit ser no princípio. O primeiro tem uma razão óbvia, porque ele apresenta justamente a primeira pergunta que qualquer teólogo vai fazer: por que o mal existe? Por que as coisas são como são? E é o paralelo entre Yetzer Hará e Yetzer Hatov, natureza má e natureza boa. No primeiro livro da Bíblia, ali no Bereshit, sempre primeiro dia da criação, Tov, isso é bom. Depois Tov Meod, muito bom. Depois, com a serpente surge Yetzer Hará, e tudo aquilo que era Tov, que era bom, aquela natureza boa, ela é mudada, ela é contaminada, é aberta a mente do ser humano para o mal. Essa é a primeira pergunta. Por que o mal existe? Então, com certeza, teologicamente, tem uma razão para que a Torá seja organizada dessa forma e que se estude primeiro o livro de Bereshit, o livro no princípio. Até o nome diz isso, correto? Seguindo, para a gente não se alongar muito e para chegar ao ponto nevrálgico da coisa, de modo geral, na primeira vez que um conceito ou símbolo é mencionado na Bíblia, e agora chegamos ao ponto nevrálgico da coisa, especificamente nos capítulos iniciais do Gênesis, descobrimos que esse texto nos dá a compreensão geral de tal conceito e que nos ajuda a entender como ele é usado em outras passagens. Estudiosos se referem a isso como a lei da primeira menção, embora seja mais apropriada chamá-la de princípio em vez de lei, porque nem sempre se aplica e existem exceções à regra. No estudo geral da Bíblia, mais especificamente a profecia, Deus transmite a verdade gradualmente, ok? Isso aqui não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, gente. Esse princípio da primeira menção, ele foi
ele aparece nos comentários bíblicos de Genesis Record, Henry Morris, e ele tem vários problemas, ele mais atrapalha do que ajuda, bem dizer a verdade. O Jamie Morris, ele traz o Gênesis 22 e fala muito nessa primeira menção, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, exemplos ligados ao Adventismo. Nós temos uma questão que nós somos bem diferentes com relação a interpretações de outras denominações. Por exemplo, Yom, no Bereshit, primeira menção é um dia de quantas horas? É o quê? É um dia, é 1000 anos? Ou é um dia de 24 horas? A primeira, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã. Então, é um dia com tarde, um dia de manhã. Primeira menção, então, é um dia de 24 horas. Vamos pegar a primeira menção e vamos interpretar todo o livro de Apocalipse como os dias de 24 horas? Fica complicado, né? Quem estudou profecia já entendeu que não dá para... E não é que tem exceção, gente. São muitos problemas se você utilizar a primeira menção. Querem um outro exemplo? Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Elohim, qual é a primeira menção ao Deus Criador? Agora, quando nós vamos no Aseret Hadebrot, quando nós vamos lá, não terá outros deuses diante de mim. É o Deus que criou o céu e a terra? Ou são deuses pagãos? Perceberam? Esse princípio da primeira menção mais atrapalha do que ajuda. Essa que é bem na verdade. Tome muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui, então. Não é só exceções, não, gente. Isso eu já li isso. Tá, beleza. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nós temos ali algumas passagens bíblicas, né? Diz Isaías 47. A relva murcha e cai, e sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, certamente o povo não passa da relva. Aí depois nós temos Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O autor da lição, ele vai querer destacar aqui, e nós vemos, obviamente, seguindo o texto, né, a questão da estabilidade da palavra do Altíssimo, a estabilidade da natureza do Altíssimo. Ele diz que quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, mas, em contraste, lançam mais luz sobre esses significados, o que não significa que isso fundamente o princípio da primeira menção, de maneira alguma. O fato da natureza do divino ser infalível e ele ser um ser imutável, porque entendemos que El Shaddai é perfeito, nós não podemos transmitir isso a um teólogo, no caso, nosso amigo Henry, que desenvolveu essa chave interpretativa. Não vamos tornar o rapaz infalível só porque Deus é infalível. Então, existe contexto, gente. Existe contexto. Então, os intérpretes vão buscar esses contextos. Existem palavras e expressões que têm uma maior incidência dentro de um contexto X, dentro de um contexto Y. Tudo isso é muito mais complexo do que se empregar a primeira menção para o livro do Apocalipse. Se fizermos isso, várias doutrinas e interpretações oficiais, aquelas mais tidas como corretas dentro da Igreja Adventista, caem por terra. Vamos tomar muito cuidado com isso. Eu vou encerrar aqui a minha parte. Por que é importante... não, tem mais um parágrafo aqui, gente. No entanto, quando Deus estabelece... não, já li isso, verdade. Por que é importante não permitir que ninguém nem nada, não importa boa intenção ou lógica, enfraqueça a nossa fé na Bíblia e nas verdades infalíveis que ela ensina? Quais são algumas das maneiras sutis pelas quais isso pode acontecer? Gente, obviamente, existem verdades na Bíblia que são infalíveis, inclusive o mais importante no Velho Testamento
É a profecia central do Velho Testamento e a base central de nossa fé é o Messias. O Messias que foi prometido no Velho Testamento e o Messias que, na nossa visão, se cumpriu, e nós temos textos para estudar, esse divino que veio face a face, esse ser que se esvaziou. Esta é a verdade imutável. Ele foi prometido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele cumpriu a missão, ele morreu, ele ressuscitou e ele intercede por nós. É isso que nós temos que ter como infalível, tem que ser a base da nossa fé. E não a interpretação de um europeu qualquer. Isso aí, né, Ricardo? Como a gente já falou aqui, né, Ricardo, a Bíblia não é um tratado de ciência, né? Então, quando se fala em algumas afirmações, ela não é uma enciclopédia científica, mas é uma enciclopédia da salvação. Vamos chamar agora, então, o Alexandre, que vai dar continuidade aqui na segunda e na terça. Chega aí, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Admito que eu também fiquei incomodado com essa categoria de primeira menção. Acredito que a gente tem que tomar cuidado com chaves interpretativas e tentar usar elas de uma forma muito engessada, muito cartesiana, como se fosse uma lei, né? Apesar disso, eu considero que as escolhas de textos que o autor fez ao longo da lição da semana foram escolhas boas. Então, independente de serem primeiras menções ou não serem primeiras menções, em todos os textos a gente consegue fazer o diálogo, porque existe, nós acreditamos, uma unicidade na Bíblia na medida da inspiração divina, né? Apesar dela não ter uma unicidade autoral, de ter vários autores com vários estilos, com vários gêneros textuais, inclusive ali dentro, a Bíblia tem, nós acreditamos pela fé, uma mesma inspiração. Misturando um pouquinho com a lição de domingo, eu não quis te interromper antes, mas agora que eu estou com a palavra eu aproveito, antes de ir para a segunda-feira. Diz lá no penúltimo parágrafo um pouco de uma crítica à ideia de relativismo de verdades, né? Falando que hoje existe uma crítica à verdade, mas de que a verdade não muda, de que a verdade da Bíblia é uma só, não há variação ali. Eu acredito que a gente precisa sofisticar um pouco a nossa compreensão de verdade aqui. E eu pensei inicialmente que dava de recorrer ao pensamento de Adam Schaff, a ideia, ou do Karel Kozik, né, a ideia de verdade em conjuntura, de uma verdade que é temporária, de uma verdade que é parcial. Mas eu prefiro ir para a teologia adventista clássica, a categoria de verdade presente. Eu acho que cabe aqui muito bem. A gente não vai precisar passear para os teóricos da epistemologia para refletir sobre isso. A categoria de verdade presente, que é uma categoria da teologia adventista muito consolidada, é de que a revelação de Deus ela é a revelação possível. Não porque Deus mude, não porque Deus tenha dificuldades de expressar-se ou de manifestar-se, mas porque aquele que lê essa divindade, ele lê essa divindade com o filtro da sua cultura. Então, ele lê essa relação com o divino recheada de limitações. Então, ele só consegue tocar a verdade presente, a verdade que lhe é possível. E aí, quando a gente está lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, no Código Levítico, tem lá, por exemplo, apedrejamento. A pena de morte por apedrejamento para filhos que desobedecessem ou desonrassem os pais. Só para ir num caso que é menos polêmico, né? Quer dizer que isso é verdade? É verdade para a época, sim. Hoje, é verdade? É verdade que era verdade para a época, mas não é o que Deus requer de nós hoje. Então,
a gente, ao se aproximar da Bíblia, a gente tem que se aproximar entendendo que ela é a verdade e a palavra de Deus, mas entendendo também que cada texto foi uma revelação ao seu tempo, antes de ser uma revelação para nós. Então, Gênesis é primeiro direcionado para o povo do tempo de Gênesis, Êxodo para o povo do tempo de Êxodo, e Mateus para o povo do tempo de Mateus, e assim sucessivamente. Ao ler a Bíblia, a gente tem que ler essa Bíblia sob o filtro da sua temporalidade em que o texto foi escrito. Que não, Ô, Alexandre, a Bíblia é menos verdadeira. Marcos André. não, e lembrando que quando um dos conceitos, né, que ele apresenta muito palidamente na parte de domingo, mas que eu acho que seria o conceito mais importante a ser apresentado nessa parte, é que a verdade ela vai se expandindo. Então, nós hoje temos óculos para enxergar as verdades do passado que eles não tinham, porque, como a gente até comentou em umas lições atrás, né, porque nós já nos sentamos em ombros de gigantes, né, pessoas se debruçaram sobre a palavra de Deus de forma muito profunda, né, e com erros e acertos, conseguimos hoje ter uma teologia muito mais bem fundamentada, né, do que as pessoas no passado. Então, tem até um texto que é muito usado, né, nos estudos bíblicos dos adventistas, Ellen White usa também bastante, que é Provérbios 4, verso 18, que diz que a vereda do justo ela vai se ampliando, né, como a luz da aurora que vai até se tornar dia perfeito. O dia perfeito é quando Jesus voltar, né? É o sol da justiça no nosso céu. Até lá, nós estaremos interpretando, reinterpretando, relendo coisas do passado que tiveram um significado muito importante no passado, que para nós hoje tem um significado importante também, mas com leituras completamente diferentes, né? Só para retomar essa questão do apedrejamento dos filhos, né? O filho, no passado, o filho que era rebelde e permanecia na sua rebeldia, morria. Essa verdade é mentira hoje? Não. O salário do pecado continua sendo a morte. Porém, existem outros conceitos de aplicação dessa penalidade, né? E hoje nós não aplicamos mais a penalidade, até porque lá, como que eles faziam? Eles pegavam o filho e levavam no templo, e Deus dava resposta através do urim e do tumim. Se alguém que consegue se comunicar com Deus a ponto de Deus falar, esse pode apedrejar, que ele não tem mais jeito. Não pode apedrejar, mas eu acho que nós não vamos encontrar uma pessoa hoje com esse nível de santidade, com esse nível de comunicação com Deus, né? Sempre que eu falo de pena de morte, eu lembro de dois conceitos bíblicos, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o outro conceito que nós encontramos lá em Isaías 57, é que Deus leva aqueles a quem ele ama antes que lhe sobrevenha coisa pior. Então você tem dois conceitos aí que nós humanamente jamais poderíamos aplicar, né? Então Deus falando assim, não, esse eu não quero que morra porque ele é ímpio. Enquanto que nós queremos o quê? Que o ímpio morra, né? E então a verdade da penalidade capital na Bíblia, ela só é verdade enquanto o povo ia lá no templo e perguntava para Deus. Você não vê Deus exigindo essa penalidade capital depois que o povo exige um rei, por exemplo. Você não tem isso na Bíblia. Então, quem apoia hoje a penalidade capital sob a ótica bíblica, falando assim, buscando apoio na Bíblia, ponto de vista meu, a pessoa que está anacronicamente errado. Beleza? Desculpa aí pela interrupção. Só uma correção sobre aquilo que o Marcos André falou. Se aparecer alguém que fala com Deus diretamente para fazer o julgamento, fuja, porque tem um monte de maluco por aí que fala que escuta, só que eu acredito que não é bem a voz de Deus que o cara está ouvindo, viu? E pode estar escutando a voz de qualquer coisa, até dele mesmo. Geralmente, né, nosso grande perigo é esse, é ouvir a nossa própria voz, né? No lugar da voz de Deus, né? E a gente identificar como se fosse a voz de Deus. Então eu quero a morte do meu inimigo e por isso Deus deve querer também.
Eu vi outro dia um vídeo de uma mulher que olhou para a irmã na igreja e falou assim: Deus me revelou em visão e eu vi minha irmã, a sua moela. Então a gente tem que tomar cuidado com essa revelação aí, que tem gente sendo revelada até a moela, viu? Mas vamos seguir para a lição de segunda-feira agora, senão a coisa não desenrola também, mas tá gostoso o papo. A lição de segunda tem por título Compreendendo o Amor de Deus. E aí o autor foi bem feliz na seleção dos textos ali. Eu quero conhecer o amor de Deus. Aonde eu conheço o amor de Deus? Vamos pensar num encontro que tem entre Deus e Abraão, que é lá em Gênesis 22, 1 a 13. É a cena em que Abraão leva Isaac, o seu filho, para ser sacrificado. E aí Deus fala para Abraão assim: toma o teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, e vai à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Toma o teu único filho, a quem tu amas. E aí, no primeiro momento, a gente olha assim, de bate-pronto, né? Poxa vida, esse é o amor de Deus, então, né? Já pela lei da primeira menção, né? Pela regra da primeira menção, esse é o amor de Deus? É o amor que mata o seu filho? Mas aí, quando a gente lê a narrativa completa de Gênesis 22, 1 a 13, a gente descobre que tem muito mais, né? Porque sobem um monte, o filho pergunta para o pai, né? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão responde para Isaac: o Senhor Deus proverá para si o cordeiro. O amor de Deus, ele é manifestado não no fato de Abraão subir um monte para matar Isaac. O amor de Deus é manifestado por Abraão não precisar matar Isaac, porque Deus provê o sacrifício no lugar do filho. O amor do pai pelo filho é a disposição aqui em espelho, no caso, o amor de Abraão por Isaac, é a disposição em espelho do amor de Deus por Jesus Cristo aqui. Deus o Pai e o Filho, a segunda pessoa da divindade aqui. E aqui, o que é permitido a Abraão é experimentar um pouquinho, num vislumbre do quanto Deus o amava, na medida do quanto Deus estava disposto a sacrificar por Abraão e por Isaac. Então, Abraão percebe o amor de Deus, não no fato de Abraão estar disposto a matar o seu filho e de Deus exigir que Abraão mate seu filho. Mas Abraão percebe o amor de Deus na dimensão de que Deus poupa a vida do filho e se oferece no lugar de Isaac. O que Deus está falando para Abraão é: eu te amo tanto a ponto de me sacrificar por você. Esse é o amor de Deus. Eu te amo tanto a ponto de me sacrificar por você. E agora a gente caminha para a lição de terça-feira, que é justamente uma pergunta que vem trazida por Isaac. Onde está o cordeiro? E aí a resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Essa cena de Deus proverá para si o cordeiro e da morte do cordeiro no lugar de Isaac, né? Porque daí, quando Abraão levanta o cutelo, Deus fala assim: não ataque o menino, não faça tal coisa. Agora sim eu vejo que você não me negou nem o teu único filho. É manifestado o amor de Abraão por Deus ao ser fiel a Deus. É manifestado o amor de Isaac a Deus ao se aceitar ser entregue como sacrifício. E essa cena de Abraão matando o cordeiro para que o filho primogênito viva, a gente sabe que Isaac não era o primogênito de Abraão, mas era o primogênito da promessa, né? Tem o Ismael primeiro, mas o primogênito da promessa, o herdeiro da promessa, aquele que teria o dom da primogenitura, a herança da primogenitura, era Isaac. E o cordeiro que morre no lugar de Isaac no Monte Moriá, ele é ecoado alguns séculos depois, quando a gente tem a cena da primeira Páscoa.
está o povo no Egito. Deus organiza por meio de Moisés o povo para sair do Egito. E aí, lá em Êxodo 12, versículo 3 até o 13, é manifestada toda a instrução de Deus de como deveria ser feito. Você deve matar o cordeiro não deve ter defeito, não deve ter mácula, ele deve ser cozido com ervas amargas, você deve comer e não deve deixar sobrar nada. Era uma alimentação ritual, era um culto mais do que um banquete. E o ritual só seria completo se o sangue do cordeiro fosse passado sobre o umbral da porta. Quer dizer, estava sendo dito ali que o anjo destruidor, que viria para a morte, trazer morte ao Egito, ele, ao chegar na casa, ele veria o sangue sobre o umbral da porta. E esse sangue diria que um cordeiro morreu no lugar do primogênito. Então, a narrativa que começa lá com Abraão e Isaac no Monte Moriá, ela encontra um eco, primeiro eco, ali na narrativa da Páscoa, em Êxodo 12. Vai encontrar muitos ecos outros, né? A gente vai ter um eco quando João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de João também. Só que quando a gente vai para Apocalipse 5, versículos 5 a 10, a gente tem ali também a menção ao Cordeiro. E aí a cena é interessante, existe um livro. Leia Apocalipse 5 inteiro se tiver tempo, vale a pena. E aí a gente entra para a aplicação profética, né? Tem um livro, esse livro ele está selado. Existe uma aflição do profeta João aqui, do discípulo João, porque ele não vê quem é digno de abrir o livro. A gente entende que esse livro aí implica na salvação da humanidade, tem a ver com o processo de salvação da humanidade. E João, o discípulo, está aflito porque ninguém pode abrir o livro. E aí é manifestado o personagem principal da Bíblia inteira, e o personagem principal do livro de Apocalipse também, que é Jesus Cristo. O personagem principal do Monte Moriá não é nem Abraão nem Isaac. O personagem principal do Monte Moriá é o Cordeiro. É Deus que provê o Cordeiro. O personagem principal lá na situação da morte dos primogênitos é Deus que provê o Cordeiro para que o primogênito viva. E agora nós temos aqui um encontro de tipo e antitipo. Em Apocalipse 5, aquele que é digno de abrir os selos, de romper os selos e abrir o livro, o que denota, se a gente vai para a simbologia, a gente poderia ir para a simbologia do Antigo Oriente Próximo, né? E falar o que significa você ter autoridade para romper o selo. O selo ele era um ato de um decreto real. Você não poderia romper um selo, você não poderia quebrar um selo e abrir um documento se você não tivesse autoridade para tanto. Quer dizer, é necessário que a pessoa que abra o selo, ela tenha autoridade para se assentar no trono. Ela tenha o poder para romper o selo. E aí, quem rompe o selo aqui é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, a gente tem a simbologia do Apocalipse aqui, apresentando o Cordeiro, que é um eco que vai atravessando a Bíblia inteira a cada cordeiro que morre. O Cordeiro é Cristo, o Cordeiro é Cristo, o Cordeiro é Cristo. E lá em Apocalipse nós temos Cristo sendo digno de abrir os selos. Por que ele é digno de abrir o selo? Ele é digno de abrir o selo porque ele foi morto. Está lá no verso 12. Ele é digno de abrir os selos porque ele foi morto, mas reviveu. E hoje ele tem a chave do inferno e da morte. A gente vai ver na lição de quarta, não vou antecipar. Digno é o Cordeiro porque ele foi morto, mas ele reviveu. E ele é digno de receber louvor, honra e glória. Então, Cristo aqui é manifesto na sua divindade. Se encontra com a narrativa de Abraão, do amor de Deus. Deus ama a tal ponto de morrer e entregar a sua vida para a salvação do primogênito.
Fechamos terça e eu passo a bola para o Marcos André agora, na lição de quarta. Queria fazer o mesmo que você fez com o Ricardo, vou dar um pitaco aqui na tua parte. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White cita o João 8:56, que é quando Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Aí ela explica quando que Abraão viu o dia, porque a gente pensa que ele está falando do retorno de Jesus, né? Como se Abraão estivesse vendo Jesus vindo em glória, né? Aí ela fala assim: Abraão desejara grandemente ver o prometido Salvador. Fazia mais fervorosa oração para que lhe fosse dado contemplar o Messias antes da sua morte. E viu Cristo. Foi-lhe concedida uma luz sobrenatural e ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu o seu dia e alegrou-se. Foi dada uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Desse sacrifício tinha ele uma ilustração no que se passara consigo mesmo. Fora-lhe dada a ordem: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Então, quando que Abraão viu o caráter de Cristo na sua plenitude? Quando Deus pediu a ele esse sacrifício. É como se Deus estava falando assim: você quer conhecer o Messias pessoalmente? Eu vou te mostrar. Então, com a limitação de Abraão, né? Apesar da limitação de Abraão, ele pôde contemplar um pouquinho daquilo que Deus passaria a oferecer o seu próprio filho, né? E aí ele viu o dia. Então, essa menção de Jesus é interpretada por Ellen White como sendo uma menção ao sacrifício ali no monte, né? E outro aspecto que eu gostaria de acrescentar aqui, Alexandre, é que você falou, né, que só quem poderia abrir um selo era um rei, né? E aí o chamado em Apocalipse 5, isso é maravilhoso, me arrepia quando eu lembro disso, é que em Apocalipse 5, Jesus é anunciado como rei. Ele falou: o leão da tribo de Judá entra para abrir o selo. Só que quando ele entra, não entra um leão, entra um cordeiro como se tivesse sido morto. Cara, isso não tem como você não olhar. É como se Jesus, alguém falasse assim: ele é rei, então ele tem direito. E Jesus fala assim: não, eu tenho direito porque eu me apresento como aquele que morreu para pagar o pecado de todos. Então, cara, é maravilhoso. Aquilo ali é uma. Quando você entende isso, né? Apocalipse 5, quando você entende o que está acontecendo ali, você entende a luz, uma luz muito mais ampla, né, sobre esse assunto. Bom, então vamos caminhar aqui para a parte de quarta-feira, lidando com a morte. Aí o autor diz aqui que talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. O salário do pecado é a morte, e a morte ela nos atinge de maneira pessoal. Não existe ninguém que tenha passado por esse mundo sem lidar com a morte de maneira direta, né? Todos nós sabemos que o nosso destino final é a morte e nós precisamos conviver com isso, né? Com a brevidade da vida. E além disso, nós ainda precisamos lidar com a morte de forma dolorosa, porque nós precisamos lidar com a morte das pessoas que nós amamos. Então, sem dúvida, esse aspecto, o aspecto da morte, é o aspecto mais universal do pecado e também o aspecto mais impactante, ao meu ver, né? Então, não importa se você é crente ou ateu, você vai precisar lidar com essa consequência do pecado, né? Com o salário do pecado. Aí o autor fala aqui a respeito da questão da primeira menção, né? Que já foi comentado bastante aí pelo Ricardo, e a gente expandiu um pouco a respeito desse tema, e ele fala que a primeira vez que ocorreu essa menção foi à luz do chamado lá de Deus, né? Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quem comesse morreria. Então, essa foi a primeira menção da morte na Bíblia. E a primeira morte, efetivamente, foi uma morte
que até hoje nós consideramos absurda, né? Porque o projeto, a nossa cabeça, ela é programada para que os filhos sempre percam os pais, né? Então, cronologicamente falando, o que ocorre normalmente é que os pais vão morrer antes dos filhos. É interessante que não existe nem sequer uma palavra no vocabulário para definir quando um filho morre antes do pai. Não sei se vocês já observaram isso, né? Porque, por exemplo, quem morre quando você perde o pai, você é órfão, né? Quando você perde a casa, você é um desabrigado, mas quando você perde um filho, não existe uma palavra para definir isso, porque é algo que realmente foge ao caminhar natural das coisas, né? E aí o autor pergunta aqui qual foi a primeira menção na Bíblia, que eu já comentei, que foi lá em Gênesis, no capítulo 2, quando 2 de 15 a 17, quando ele diz que quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, experimentaria a morte. Então a morte ela é relacionada ao mal, né? Porque o bem, o homem já conhecia. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é, ela não é uma ela não é um direito de conhecer o bem, porque em Gênesis 1, verso 31, diz que tudo era muito bom. Então, o bem o ser humano já conhecia. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, seria uma chave para conhecer o mal. E, como consequência de conhecer o mal, viria a morte. Então, a morte ela está intimamente relacionada com o desligamento da fonte de todo bem, que é Deus, então, conhecendo o mal. E aí Jesus se apresenta como a solução para a morte, né? Em Apocalipse 1, verso 18, diz que ele é aquele que tem a chave da sepultura, né? Jesus, ele entrou e saiu vitorioso sobre a morte. Então, segundo a Bíblia, ele nos dá a capacidade de vencermos também a morte através dele. Então, alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. No entanto, biblicamente não é isso, né? A morte, ela não estava no plano original de Deus. A morte, ela foi um intruso devido ao pecado. E então, a morte, ela é o oposto da vida, o que o autor diz aqui, e aí ele diz, né, mesmo que estejamos acostumados com a morte, nós não estamos, né? Nós convivemos com a morte, mas não estamos acostumados, né? Você não pode dizer que está acostumado a conviver com a morte. Você pode até dizer, eu estou acostumado com a morte, mas quando morre um filho, quando morre um pai, quando morre uma pessoa próxima, né? Nós não estamos acostumados, nós nos desesperamos como qualquer pessoa, ainda que tenhamos a esperança da ressurreição, né? O nosso coração ele protesta quando nos deparamos com ela. Isso é uma realidade que todos nós ou já enfrentamos ou vamos ter que enfrentar quando perdemos uma pessoa muito próxima, né? Então, o autor continua dizendo aqui que existe algo fundamental, fundamentalmente errado com a morte. A morte que parece ainda mais trágico quando é a morte de uma criança, né? Tem uma frase que diz que a morte ela tem aspectos estéticos, né? Um filósofo, não vou me lembrar quem é o filósofo que faz essa menção, né? Ele diz que nós matamos a barata, mas não matamos a borboleta, né? Ele diz a morte ela tem um aspecto estético e nós nos impressionamos muito com a morte quando é a morte de uma criança, quando é a morte, né? De alguém que nós admiramos pela beleza, por exemplo, né? É muito comum você ver uma pessoa de 18 anos morrendo, né? As pessoas dizem, pô, morreu, uma pessoa tão bonita, com tanta vida pela frente, né? Como se para Deus uma pessoa que morresse com 100 anos tivesse morrido tarde, né? Na verdade, o projeto de Deus é um projeto para a vida eterna, então qualquer pessoa morre muito cedo sob a ótica de Deus, né? E aí Jesus, ele foi o justo, né, aí trazendo para a história de Caim, né? Caim foi o justo que morreu por conta do injusto, por conta ali houve desculpa, o Caim ele matou Abel, né? Abel ele era o justo, né? E foi morto por causa da sua justiça. E aí essa é uma parábola, né? Para a história de Jesus, o verdadeiro justo
que morreu pelos ímpios. Então, assim como aconteceu com Abel. O autor diz aqui, né, que morte poderia ter sido mais injusta do que a morte de Cristo, né, porque Abel, apesar de ter sido apresentado como um justo, né, ele nasceu depois do pecado e, portanto, herdeiro do pecado original, como todos nós. Porém, ali na narrativa bíblica, ele é apresentado como justo para que ele pudesse exatamente ser uma figura de Cristo. E aí, o sangue de Caim, de Abel, que clamou contra Caim pela injustiça, também é uma representação do sangue de Cristo, que clama por nós, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Se alguém quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, senão passamos para quinta-feira para falar da serpente. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos para... Não, Pode eu só falar. quero falar uma coisa rapidinha sobre a Uhum. questão da primeira menção também. O Marcos falou que apareceu ali novamente. Gente, o problema dessa primeira menção é o seguinte: dois polos, duas aplicações diferentes, né? Que o Henry Morris ele não é que ele use de maneira diferente, mas os adeptos acabam depois usando, né? Ou ela é rigorosa demais, a primeira menção vale para sempre, para tudo, então todas as outras interpretações, e ela não serve, porque ela quebra contexto, ou ela é flexível demais, e daí não tem razão nenhuma dela existir. Então, é por isso que essa primeira menção é muito complicada. Vai lá, continua, Marcos. Aqui na parte de domingo, Ricardo, até ele diz o seguinte: ó, os estudiosos referem-se a isso como a lei da primeira menção, como se isso fosse uma lei interpretativa. Aí ele diz assim: é mais apropriado chamá-la de princípio ou padrão, em vez de lei, porque nem sempre se aplica existem exceções à regra. Então, nós nem vemos como regra, acho que aqui a gente chegou a um consenso que nós nem vemos isso como regra, mas o autor aqui ele cita também como tendo, né, exceções a esse Sim. caso, né? Ou seja, não devemos interpretar de maneira dura dessa forma. Quando você chama de lei, é quando você aplica de forma extremamente rigorosa, e aí você quebra todos os contextos, quebra tudo. Tá. Então, ainda que você seja um adepto dessa interpretação da primeira menção, você deve entender que existem exceções e que essa regra ela não serve para todas as coisas. Se você é um adepto dessa primeira menção, mude de ideia, porque ela não serve para nenhum dos dois lados. Ricardo sempre mais radical do que a gente, né? Não, mude de ideia, ela não serve para nada. Pode continuar. Então, na quinta, o autor traz o título A Serpente. A questão da adoração é um dos assuntos centrais no Apocalipse, e o dragão, que é a grande serpente, né? O dragão é uma serpente grande, né? É identificado como aquele que promove o falso sistema de adoração, em Apocalipse 13, né? E não é por acaso que o Apocalipse o descreve como a serpente. Essa imagem nos leva de volta para o Jardim do Éden, onde a serpente entrou no paraíso e convenceu Adão e Eva a segui-la na rebelião contra o Criador. Na verdade, ali há uma aplicação, né? Satanás ele se utiliza do mesmo princípio que ele do mesmo ponto onde ele tropeçou, né? Que era o desejo de ser como Deus, ele oferece a mesma coisa para o primeiro casal, que tropeça também, ou para Eva, né? Satanás ele desejava ser como Deus, e nesse intuito ele se separou de Deus, e o mesmo acontece com Eva, né? É curioso que Satanás ele não tem nada a oferecer, né? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então o que Satanás ofereceu era o que Eva já possuía, e em seguida ela desobedece, tomando aí o mesmo caminho. E aí o autor nos pede para ler Gênesis 3, verso 15, e comparar com Apocalipse 12, versos 1 a 9. Gênesis 3, 1 a 5 é quando a serpente
aparece para a mulher, né, no caso que nós chamamos agora depois do pecado de Eva, e Apocalipse 12 é novamente a serpente diante de uma mulher. Agora, ali na interpretação adventista, nós cremos que ser a igreja, né, revestida do poder da glória de Deus. E ali, em ambos os casos, Satanás foi visto como um enganador, como um sedutor, né? Porque existem, aí o autor diz aqui que existem 2 relatos em que Satanás leva o mundo inteiro ao caminho errado. O primeiro está em Gênesis, quando ele leva, na verdade, 2 pessoas, mas que era toda a população da Terra naquele momento, né? E em seguida, em Apocalipse 12, 13, nós temos ele como o sedutor de todo mundo, ou seja, a, a obra dele encontrando ali o seu ponto, o seu ápice, né, quando o mundo já está entregue a Satanás na sua plenitude. Com exceção, obviamente, dos 144 mil, né, que nós não vamos entrar nesse tema agora, nesse momento. Aquele que dá poder à besta do mar, em Apocalipse 13, com o qual toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? E aí por que eu cito os 144 mil? Porque o Apocalipse 13 ele termina dizendo que todas as pessoas deveriam seguir a besta, e Apocalipse 14 apresenta os 144 mil como sendo aqueles que não mancharam as suas vestes com essa sedução, né? Então, aí o autor diz aqui que um dos temas da profecia é a natureza imutável do grande conflito, o caráter imutável de Deus e a sua palavra, que não mudam, e também as ambições de Satanás, porque Satanás ele tem o coração voltado para o mal, então, apesar de mudar as formas como ele vai aplicar, ele não muda no seu propósito, né? Então, felizmente, a natureza do grande conflito, voltando aqui, só fazendo um acréscimo aqui, nós também não mudamos. Nós também somos ímpios, vamos continuar sendo ímpios, e sem a interferência de Deus, sem o Espírito de Deus operando em nós vamos seguir os mesmos propósitos. Então, como Satanás não tem a operação do Espírito nele, ele não vai mudar nunca mesmo, né? Então, felizmente, a natureza do grande conflito não muda, as escrituras proféticas nos trazem luz e informação necessária para que possamos, então, estar bem ancorados. Deus sempre será quem ele é. E isso também é verdade em relação ao inimigo, ou seja, ele usa as mesmas estratégias, ele vai continuar usando as mesmas estratégias, né? O que seria nós nos colocarmos no lugar de Deus hoje? O que seria eu desejar ser como Deus? É quando Deus é legislador e eu quero ser legislador também. A lei de Deus é essa, mas eu tenho uma lei diferente para aplicar na minha vida. Ou então, quando eu quero ser juiz, quando eu quero julgar o meu irmão, eu digo: aquele ali não tem mais salvação, aquele ali precisa morrer, aquele ali não serve. Então, eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, eu me ponho no lugar de Deus para fazer julgamento, para ser legislador, para ser salvador, dizendo: esse aqui já está salvo, aquele ali não, né? Então, existem muitos conceitos que nós podemos utilizar hoje, que são conceitos amplamente divulgados aí como sendo até nobres, mas que são, na verdade, raízes do mesmo mal com roupagem diferente, né? Então, Deus sempre será quem ele é, e o inimigo também, já falei sobre isso, né? Ele, apesar dele usar 1000 disfarces, né, mas milênios de história de pecado, juntamente com o cenário profético descrito em Apocalipse, mostra que ele nunca se desviou das estratégias que usou no Éden, né? Se você fizer um paralelo entre o que ele ofereceu no Éden para Eva e o que ele ofereceu para Jesus no deserto da tentação e o que ele nos oferece hoje, é a mesma coisa. Ele simplesmente tenta ecoar a sua voz na nossa própria natureza, que geralmente é uma natureza egoísta, né? Que se volta para nós mesmos. Então, armados com a certeza de que as Escrituras não... com certeza, nas Escrituras, nós não precisamos cair nas mentiras do diabo, né? Lembrando que as Escrituras elas são infalíveis, são a palavra de Deus, são imutáveis, mas elas não são suficientes se nós não buscamos o poder do Espírito Santo para
que ela seja aplicada na nossa vida. Nós podemos conhecer tudo de Bíblia e ser os piores dos ímpios. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem poder sobre aqueles que buscam viver os seus princípios através do Espírito Santo. E aí ele diz aqui que, infelizmente, muitos caíram e muitos ainda cairão nos enganos de Satanás, e que, pela graça de Deus, não sejamos nós, né? Então, a cultura, os padrões sociais mudam, coisas que antes eram aceitáveis, hoje não são, e vice-versa, né? A gente pode citar aí, por exemplo, a escravidão, né? Era normal você pegar uma pessoa e espancar, tal. Isso era, sei lá, comentado na igreja, talvez, né, no passado. Hoje peguei o meu escravo fugindo e ele está lá no tronco. Tem que voltar para casa para dar mais uma chicotada nele. Talvez isso fosse um diálogo comum há alguns séculos atrás, né? E hoje não é mais aceitável. E talvez nós vamos nos escandalizar com coisas no futuro, né? As pessoas vão se escandalizar com coisas que nós vivemos hoje. Então, para concluir aqui, considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, como avaliar o nosso cenário cultural? Ainda encontramos hoje mentiras originais do Éden que jamais, por exemplo, como aqui jamais morreremos ou que seremos como Deus. Eu já falei sobre isso, né? Nós podemos acreditar aí no não morreremos, né? Que é dizer que ainda que você vá queimar por toda a eternidade, você não vai morrer. E ainda nós podemos acreditar também que somos os legisladores da nossa própria vida, aqueles que ignoram os princípios de Deus para estabelecer as próprias regras. Nós podemos também ser aqueles que julgam no lugar de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado para não nos colocarmos com a Bíblia debaixo do braço, né, como juízes e como árbitros ou da nossa própria vida ou dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe para que possamos viver os princípios da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo operando em nós e nos corrigindo a cada passo do caminho. E sim, eu termino aqui a minha parte. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. E agora com o Lúcio. Temos aí comentários do Alexandre e do Ricardo. Vai lá, Alexandre. Acho que assim, a gente viu a lição uma estrutura um pouco fragmentária ainda, né? Acho que vale a pena a gente olhar para o leque geral. O título da lição, alusões, imagens e símbolos, né? Então a gente está dialogando bastante com o Apocalipse. Eu acho que vale a pena a gente retomar quais são os dois símbolos que a gente estudou, porque a gente estudou a semana inteira 2 símbolos só. Sim. Que são o cordeiro e o dragão. Cordeiro como símbolo de Cristo, dragão como símbolo do diabo. E todo o restante da lição foi para apresentar o caráter desses dois. Nessa linha, só que acho que é legal a gente dar uma olhada para o panorama geral. Você que está estudando e que vai passar essa lição, que é professor de classe, tenta passar a lição tendo esse eixo na sua cabeça. Os dois símbolos, o cordeiro e o dragão, e o caráter desses dois sendo apresentado ao longo da semana. É isso aí. O professor ele sempre tem que manter essa linha, né? Porque às vezes os comentários da lição começam a destoar, né? E, se você é professor, é importante que você sempre traga a sua classe para o título da lição ou o assunto principal da lição, né? Beleza, então eu vou pegar um texto e nós vamos brincar um pouquinho. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós aplicarmos esse princípio da primeira menção, nós não simplesmente fica impossível entender esse texto. Porque o apóstolo Paulo faz um jogo de linguagem aqui extremamente complexo que quebra. Olha só, vamos perceber. No princípio era o verbo. Esse verbo aqui é a palavra. Então nós vamos lá. Vaiomer Elohim, Yehi Or
Vahior, e disse Deus, haja luz e hoje luz. É essa palavra que o apóstolo que João está se referindo. É essa palavra, o Omer, a expressão Omer. Ele fez um jogo de linguagem com a expressão Omer aqui, e ele não está falando propriamente, ele construiu poeticamente da palavra propriamente, mas ele está falando de alguém. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, no princípio, ele estava no princípio com Deus. Vocês perceberam um jogo de linguagem extremamente complexo, que quebra completamente, seja princípio do primeiro sei lá o quê, seja a lei do primeiro sei lá o quê, isso só vai atrapalhar. O nosso amigo Henry Morris construiu lá com as melhores das boas intenções. O autor da lição deve ser uma pessoa estudiosa, encontrou isso daí em algum lugar, mas eu repito, se for aplicar ele de forma flexível, ele é inútil. E se for aplicar ele de forma rígida, ele quebra com tudo que você for tentar interpretar. Ricardo, agora a palavra porque o Bereshit, na verdade, o B é uma elemento prefixado, né? É um prefixo. A palavra ali, na verdade, é Reshid, né? Que significa que na verdade é primícias, né? Ele pode ser também traduzido como primícias. Pode ser traduzida como cabeça, pode ser traduzida por uma série de coisas, a depender das outras, do contexto que vai ser utilizado. Sim, mas na verdade, ali... Na verdade, muitas pessoas dizem, né, que quando João se refere ao princípio ali em João capítulo 1, ele está se referindo a Jesus como as primícias. É uma interpretação também que caberia, né, mas que depende de uma carga interpretativa também, né? Por exemplo, lá em Abraão, a expressão palavra, tem intérpretes que entendem que palavra é palavra mesmo, eles interpretam literalmente, mas tem intérpretes que entendem que ali, Abraão, a palavra está se referindo ao próprio Eterno, não só uma palavra, mas uma experiência sobrenatural com o Eterno. Então, assim, além de tudo isso, existe um relativismo entre os intérpretes. Os intérpretes podem entender que a primeira palavra utilizada, o primeiro contexto utilizado pela palavra é um outro teólogo, um outro intérprete pode entender que é o outro. O Morris, ele aplicou isso com relação à palavra amor, ficou bem legalzinho, ficou bem interessante, só que é bem complicado você utilizar isso, seja como princípio, seja como lei, seja como for. O princípio que nós cremos é que quando uma palavra aparece, ou seja pela primeira, ou pela segunda, ou pela 10ª vez, ela aparece não palavra, né, mas um conceito, ele aparece sempre se ampliando, né? Então, Deus vai dando revelações progressivas e é isso que nós precisamos continuar, é isso que nós precisamos buscar na Bíblia, né? É buscar um conceito à luz de toda a Bíblia. Isso, se não ficou claro a questão do dia que eu falei lá atrás, eu vou deixar mais claro agora. A primeira vez que apareceu o Yom é um dia de 24 horas. Só que também nós entendemos que profeticamente um dia equivale a um ano. Mas a primeira vez foi um dia de 24 horas. Aí quando você vai lá no Apocalipse, tem aquela chavezinha de você trabalhar o dia como se fosse um ano. E tem todas aquelas profecias de dias. Provavelmente nós vamos estudar nessa lição, né? Isso, utilizando a chave do dia ano. Só que se utilizar esse princípio, já acabou com isso. Porque o primeiro utilizado foi de 24 horas. Legal, pessoal. Muita discussão, né? Bom, vamos dar seguimento aqui no estudo de sexta-feira, e aí eu peço a participação e a colaboração de todos aí. Primeiro eu queria trazer aqui um texto. Na última lição a gente trouxe Isaías 55, verso 9, que fala lá que os pensamentos, né, de Deus é bem maiores, mais altos que os nossos. E Ellen White comenta assim no livro Atos dos Apóstolos, página 368. Quando estudamos informações transmitidas pela mente de um Deus infinito,
percebemos que nunca esgotaremos um assunto, né? Ou seja, Glória a Deus por isso, né? Tem muito mais assunto aí sobre o que nós vamos estudar. Perguntas para consideração de sexta-feira, pessoal, são 3 perguntas básicas aqui, algumas retóricas. A primeira é assim: quando estudamos as Escrituras, adquirimos novas informações e entendimentos. E aí vem a pergunta: como equilibrar o desejo de aprender coisas novas com a importância de permanecer alicerçados nas verdades que já compreendemos, né? Como que a gente pode equilibrar isso? Eu vou iniciar aqui, se vocês quiserem quiserem contribuir, na verdade, mas eu penso assim, eu acho que a pergunta já traz a palavra equilíbrio. Então, você estudar o que já está alicerçado, e, ao mesmo tempo, você buscar também o que não está alicerçado, né? Quando nós fizemos a série de Apocalipse, que foi muito instrutiva para mim, nós vimos vários temas lá na série que eram proposições de diversos teólogos, diversos atores. Então, ou seja, tem algumas coisas que não são consolidadas ainda. Então, o equilíbrio é você equilibrar a sua busca, nem ficar só no alicerçado e rejeitar qualquer coisa nova, né? Porque daí você vai ficar travado no tempo. E, ao mesmo tempo, também não querer ficar descobrindo coisas novas todo dia, revelações novas todo dia, né? Porque eu acho que também aí é o perigo de você realmente se desvencilhar da verdade, daquilo que é muito sólido, né? Essas são as minhas considerações. Alguém quer ajudar aí? Não, é importante... pode falar, Alexandre. Não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente santo. Por que te destruirias a ti mesmo? O que eu quero dizer com isso é que se a gente está tendo tempo para procurar muita coisa e para estudar demais a Bíblia, talvez a gente esteja vivendo pouco. Vai viver o Evangelho na sua simplicidade. A gente não precisa ser teólogo o tempo inteiro. A gente não precisa ser estudioso de teologia o tempo inteiro. A teologia verdadeira é uma fé prática. Perfeito. E uma coisa que eu queria dizer é que importante dessa lição, né, é que Deus não vai se contradizer. Então, uma coisa que Deus disse lá no passado, ele não vai dizer novamente. Tem muita gente que pega aí os textos do apóstolo Paulo como se eles estivessem brigando com Moisés, né? Então, isso é um princípio bíblico tão importante que se o apóstolo Paulo tivesse discordando de Moisés, nem como inspirado ele poderia, nem como profeta, né, por dizer assim, ele poderia ter sido considerado. Então, quando nós encontramos um texto que aparentemente contradiz o outro, é porque a nossa visão sobre aquele texto está equivocada. Então, nós precisamos harmonizar ou então guardar, deixa para lá, até que você tenha mais luz sobre aquele texto, né? Mas é importante que você pegue, né, um texto que é muito claro para esclarecer um texto que não está tão claro assim, não o contrário. Você pegar um claro assim diz o Senhor e contradizer ele com um texto extremamente elaborado do apóstolo Paulo, né? Se os contemporâneos de Paulo achavam difícil compreendê-lo, imagina nós hoje. Exato. Exato. Segunda pergunta, assim, como a igreja deve responder às novas interpretações das profecias? E aí, pessoal? Embora sempre exista mais a aprender, como saber se a nova luz é verdadeira ou se é um erro? Né? Ou seja, como saber se a nova luz é verdadeira? Nós até já discutimos isso, eu queria até ter falado... introduzido já esse assunto lá, mas vou esperar para sexta-feira. Eu acho assim, a gente pensa que essas novas, né, até nós já falamos no canal, né, que é muito fácil você pegar uma profecia que já aconteceu, e nós somos historicistas, né, ou seja, e verificar realmente o cumprimento. Agora, quando vem alguma revelação nova, e olha que nós, principalmente o povo adventista, eles são profissionais, né, em trazer revelações novas, e o 8º Papa, e era João Paulo II, e João Paulo II morreu, e aí veio Bento, e agora estamos aí com Francisco, e Francisco morre, não morre, e tem muitas interpretações novas, mas o que eu queria colocar aqui nessa pergunta é assim, o tempo dirá, sabe, quantas interpretações novas, o tempo vai dizer, ou seja, tenha paciência, né, e nós já colocamos aqui, né, o Alexandre me colocou, ou seja, acho que viver o evangelho não é viver em busca de interpretações de profecia, né? Então, espere o tempo. Tem novas interpretações? Analise, né?
se retém o que é bom e viva a sua vida e pregue o evangelho, né? Viva a sua fé na palavra e não na interpretação. Nós temos a palavra de Deus claramente disponível para todos nós, né? E então a interpretação, se já se cumpriu e interpretou e valeu, é legal. Agora, coisa que ainda está pela frente, cuidado com isso aí, porque você pode fundamentar a sua fé e estar pregando coisas que daqui a, como o Lúcio diz, morreu um papo e a gente está sendo tomado como mentiroso aí, né? Exato. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não acredito em nova interpretação nenhuma. Bem sincero, curto e reto. Para mim, tem muita gente querendo se aparecer em rede social com profecia complexa, querendo se apresentar como um profeta, sei lá o quê, e está assumindo uma responsabilidade que, se essa pessoa acredita realmente em Deus, está assumindo uma responsabilidade que é muito séria. Muito séria. Você subverter a palavra de Deus, você criar da sua cabeça profecias para entrar numa loteria de inspirado pelo Espírito Santo, de Navi, eu sou um profeta, Gente, se você ou essa pessoa é mal intencionada, ela faz isso por algum benefício próprio, ou ela não acredita em Deus. Que é uma coisa muito séria isso. Para quem acredita realmente em Deus, acredita no espírito de profecia, não se arrisca dessa maneira. Legal. E a última pergunta aqui, que também é bastante retórica, diz assim, ó: o marinheiro que estava morrendo disse ao médico: sou órfão, depois que eu morrer, quem se lembrará de mim? O médico respondeu: sempre me lembrarei de você. Mas o médico morreria junto com a memória do órfão. E aí a pergunta: esse relato nos ajuda a perceber que a vida seria fútil e não teria sentido se a morte tivesse a palavra final? Ou seja, se tudo fosse um esquecimento. E aí, pessoal? Eu tenho que falar aqui que eu discordo de Paulo, viu? Quem sou eu e que pretensão, né? Mas eu discordo de Paulo. Quando Paulo fala assim, que se a nossa vida acabasse aqui, nós teríamos os mais infelizes dos homens, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso. A vida é muito boa. Apesar de todos os pesares, a vida é muito bonita. E a gente constrói sentido para a nossa vida vivendo. A verdade do Evangelho que eu conheço, para mim, mesmo se não tiver vida eterna, ela me ajudou a trazer sentido para a minha existência hoje, ela me ajudou a ser uma pessoa que viveu a vida tentando ser honesta, tentando ser íntegra, tentando viver com dignidade. Eu espero que exista céu. Mas mesmo se não existir céu, hoje eu olho e diria assim, valeu a pena, sabe? Exato. A ver que você está gostando da vida porque você não foi chicoteado tantas vezes quanto Paulo. Não, eu concordo com o Alexandre. O estilo de vida cristão é o melhor estilo de vida que existe, independente de haver céu, né? Nós vivemos a liberdade do cristianismo a despeito de... Ou seja, Deus escolheu o melhor estilo de vida que nós poderíamos ter, né? As pessoas que vivem a liberdade do mundo, né, são escravizadas pelas drogas, pelo mal, né, pelos vícios que acompanham o estilo de vida, né? Sei lá, eu acho o seguinte, o nosso mundo é muito complexo e a forma de encarar a vida das pessoas é muito complexa. Provavelmente tem gente que está assistindo que está nos assistindo aqui agora, que os heróis que estão até 1h18, que passa por problemas de ordem emocional bem diferente do que os 4 que estão aqui passam. Sim, com certeza. E não vão entender da mesma maneira. Então, eu não acredito que seja uma questão do Alexandre discordar do Paulo. Eu acredito que seja uma visão do Alexandre com base na sua experiência, que
pode ser diferente da experiência do Lúcio, pode ser diferente da experiência do Marcos, da minha e de muitas pessoas por aí. Tem pessoas que têm conflitos internos que só estando dentro da cabeça da pessoa para você saber. E essa leitura, da vida como prazerosa, boa, má, ela é muito individualizada. E não é à toa que quem decide entre o salvo e o perdido não somos nós. Porque não temos condição de fazer isso. Nós não temos condição de avaliar essa visão, esses conflitos internos de cada um, a química do cérebro, como essa química do cérebro ela interfere nessa visão, nessa experiência de vida. Nós não temos essa capacidade. Legal. Valeu, pessoal. Como o Ricardo falou, aos vitoriosos que estão aqui conosco. E vamos encerrar então, né, pessoal, esse segundo vídeo aqui, mas nos vemos já no terceiro vídeo, onde nós vamos estudar sobre imagens do casamento, e o autor vai repetir essa fórmula, vai resgatar aqui várias citações sobre o tema, as imagens, os símbolos do casamento, e depois nos reflete e nos direciona para Apocalipse, para interpretarmos os símbolos, as alusões, né, e os significados. Mas, antes de nos despedirmos, vou chamar aqui, então, o Marcos André para nos despedir com uma oração. Cheguei, Marcos. Vamos orar, então. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos em discutir assuntos que são relevantes para a nossa salvação, e especialmente discutir na presença dos nossos irmãos que nos acompanham até esse momento. Nós te pedimos pela tua graça, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja operando em cada palavra que foi dita aqui, para que apenas aquilo que foi dito pelo teu Santo Espírito fique gravado em nossos corações e também nas pessoas que estão nos acompanhando. Pedimos pela tua misericórdia que o Senhor continue nos salvando diariamente e que o sangue do Cordeiro derramado por cada um de nós vença definitivamente também na nossa vida as investidas do mal, para que quando Jesus voltar, possamos estar preparados para a eternidade. Abençoa cada um de nós, a cada pessoa que nos acompanha, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Falou então, pessoal. Um abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.